Olá, amigos da TV Impacto. Hoje nós vamos falar sobre doenças ocupacionais. Já falamos aqui sobre síndrome de burnout e hoje a gente vai falar sobre este assunto que também já se enquadra, né? Agora, nós estamos aqui com o Dr. Tiago Borges, ele que é advogado, também é docente da UNAMA. Então seja bem-vindo aqui no estúdio da TV Impacto. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer e uma honra estar aqui, receber esse convite especial da TV Impacto, que é um veículo de comunicação altamente referenciado aqui na cidade de Santarém. Obrigada. Eu já queria que o senhor iniciasse falando pra gente um pouquinho o que são essas doenças ocupacionais. Então, assim, como eu sei que o nosso público é muito variado, eu gostaria de falar assim para o nosso público, né? Falamos para alunos, falamos para advogados e falamos para o nosso público que quer, na verdade, saber ali, na verdade, essa tua pergunta, o que é uma doença ocupacional? Eu estou doente, mas isso tem alguma relação no trabalho? E essa que é a questão. Doenças ocupacionais são aquelas doenças que têm relação com a função que a pessoa desempenha, com a sua profissão, né? Então, vamos dar um exemplo bem básico aqui. Um motorista, por exemplo, né? Ele desenvolve ali de caminhão, ônibus, tanto faz, a sua profissão, e aparece uma doença ali na coluna, né? Na coluna lombar. Sim. Há uma presunção de que aquela doença se deu porque ele passava muito tempo ali sentado, fazendo, né, a via dele ali para um lado e para o outro, e às vezes sem período de descanso. Então, quer dizer que só teve o agravamento da doença, ou agravou, porque ele desempenhava aquela função. Sim. Isso é um dos casos, mas tem outros casos também, por exemplo... Os mecânicos nas oficinas, muito ruído. Ruído, por exemplo, você trabalha em ruído, ainda que eu use os EPIs normais, a própria exposição da pessoa, por exemplo, ao ruído, ainda que eu use o protetor auricular, que é aquele tipo um fonezinho, sim, mesmo assim, né, passou ali de tantos decibéis que a lei determina, 80 praticamente, 85, você já está exposto, ainda que você esteja com EPI, que é o equipamento de proteção, tá? Então, na verdade, assim, as doenças ocupacionais são todas aquelas que você desenvolve ou agrava em virtude da sua própria profissão, que é algo natural, mas que tem que estar legalizado, e a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e também a lei do INSS vão ali proteger o trabalhador para que ele tenha um amparo caso isso aconteça, né? Já ia lhe perguntar sobre isso, né? Qual é o direito do empregador, do empregado, na verdade, sim, né? Porque ele já foi constatado ali que ele adquiriu aí essa doença. O que ele precisa fazer para comprovar isso? Olha só, essa pergunta ela pode ser respondida de várias formas, mas principalmente quando um empregado ele começa a adoecer em virtude do seu trabalho, ou ele acaba agravando uma doença, né, por causa do trabalho, mas principalmente aquelas que aparecem em virtude de uma profissão específica, a primeira coisa que ele deve fazer é comunicar à empresa. A empresa tem que estar ciente de que aquele empregado, aquele funcionário, né, aquele obreiro está doente em virtude daquelas atitudes. Porque ela pode, de repente, fazer uma mudança de função. Sim. Né? De repente ela pode colocar em alguma outra função que ele não vai estar exposto àquele agente físico, biológico ou químico, e vá conseguir, né, dar uma melhor qualidade de vida para esse funcionário. Agora, obviamente, nós sabemos, né, eu como advogado que milito aí no direito trabalhista, que nem sempre isso é a nossa realidade, né? Ainda que haja essas situações, às vezes comunicado à empresa, a empresa não toma a medida adequada e mais tarde vai responder na justiça do trabalho. E aí entra outra situação, né? Porque esse empregado ele vai adoecer. Ele vai adoecer e mais tarde, com certeza, quando o empregado está doente, muitas empresas não o querem ali, aí vão acabar fazendo uma demissão que a gente chama que é injusta, né? Sem motivação ali só por causa da doença. E esse empregado pode acionar a Justiça do Trabalho, também nos órgãos ministeriais, né, Procuradoria do Trabalho aqui em Santarém, né, em outros locais também, para que ele possa ter os seus direitos resguardados, porque, veja bem, né, o que se procura aí é que a gente não tenha um passivo tão grande de trabalhadores doentes, né, dentro do mercado de trabalho, porque isso vai acabar inchando ali o governo, o INSS, com as contas públicas, né, então nós queremos um Brasil ativo, né. Então, vale ressaltar que um funcionário doente não vai render para o empregador. Então, para isso, o empregador precisa
estar preparado para essas situações, né? O que o senhor indicaria? Eles fazerem exames periódicos de tempo em tempo nos seus funcionários? O que é preciso para evitar esse tipo de situação? Olha, as empresas elas têm, pela legislação, alguns programas, né, já bem específicos, né? Assim, eu posso citar, por exemplo, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, onde você identifica os riscos que eu tenho dentro de uma profissão. Então, como eu falei, pode ser riscos físicos, químicos, biológicos. Eu acho que todo mundo já viu aqueles carregadores ou as pessoas que trabalham com estiva com aquelas cintas de proteção. Por exemplo, por quê? O risco, como eu falei ali, pode ser da coluna, movimento repetitivo. Então, motoristas de máquina pesada que ficam olhando para um lado e para o outro e acaba forçando aqui a cervical. Mas eu posso ser, de repente, ali, né, um químico, um biólogo, um enfermeiro, um médico, que eu estou em contato com patógenos. E eu mesmo um professor que usa muito a corda vocal, né? Então, o que quer dizer isso? Que as empresas elas gerenciam os riscos, entendeu? Porque isso é uma missão, um dever legal. Agora, quando, né, o empregador quer realmente diminuir, né, a incidência de doenças ocupacionais dentro da sua empresa, ele pode não só aderir aos programas, como eu falei agora, mas também fazer os exames periódicos nos funcionários, né? Fazer eventos como eu acabei de participar recentemente de uma grande empresa que tem ali a semana de prevenção de acidentes de trabalho, onde eles convidam advogados, médicos, psicólogos para tratar de assuntos afeitos a isso. Nós temos as comissões internas de prevenção de acidentes, que são as CIPAs, e aí todas as empresas realmente têm que aderir para ter ali um órgão de representatividade da empresa e dos empregados para fortalecer isso. Por quê? Como eu acabei de falar, o sustento que vem ali através do emprego ele é uma dignidade de vida. Então imagine um pai de família, ou uma pessoa, uma mãe de família, ou uma pessoa que depende muito do seu trabalho para estudar, comprar remédios, né, viver sua vida e ficar incapacitado por causa do próprio trabalho. Então isso é uma incongruência na nossa cabeça que mexe muito conosco, não é isso? Exatamente. Né? Agora o senhor falou bem assim, explicado com relação sobre ruídos, sobre aquele motorista, sobre a questão da lombar, onde ele força muito. A gente já viu aí que são movimentos repetitivos, aqueles movimentos diários, né? Sim. E agora a gente vai mudar um pouquinho, que falei agora há pouco, que a gente até conversou aqui no estúdio sobre síndrome de burnout, que já é uma outra situação, mas se enquadra também, porque já é a questão mais saúde mental, a exaustão, que agora já está dentro também das doenças ocupacionais. O que muda tudo isso daí? Na verdade, assim, ainda está havendo vamos colocar uma palavra assim, um cochicho ali legal a respeito da norma regulamentadora número 1, que ela colocou o burnout como uma das doenças do trabalho. O burnout, para quem não ainda sabe, mas com certeza a galera que acompanha a TV Impacto já está por dentro do que é, mas vamos repetir, né? É uma série de doenças, sinais, né, sintomas psicológicos, né? Ansiedade, né? A pessoa não querer mais ali ficar perto do trabalho, depressão, enfim. Uma série de sintomas e sinais de exaustão mental, né? De questões aqui dentro que incapacita aquela pessoa para aquela sua função. E, obviamente, quando eu coloco a síndrome de burnout como uma doença ligada ao trabalho, né, o empregador tem que tomar atitudes, condutas, para que aquela doença, como eu falei agora há pouco, ela também seja monitorizada. Então, eu tenho que ver, por exemplo, se o meu empregado está apresentando sinais de cansaço, exaustão mental, depressão, ansiedade, ou realmente de irritação constante, ou de resistência a normas da empresa, porque ele está adoecido mentalmente. E aí o que eu tenho que fazer? Programas de incentivo, né? Ou então respeitar os horários de folga, né? O tempo entre uma jornada e outra, tá? Trazer ali uma recreação, dar aquele momento de descontração para os empregados, enfim, eu tenho que procurar alternativas para prevenir, porque prevenir sempre, de fato, no direito do trabalho é melhor do que remediar, você paga bem menos, né? Tá certo? E já existe alguma lei para isso, que as empresas precisam de ter um acompanhamento psicológico, tipo, para os seus funcionários, caso... Porque eu ouvi falar que tem a NR1, salvo engano. Sim, sim. A NR1, ela vai trazer aí o burnout, já há esse projeto de lei, né, que traz o burnout como uma doença
classificada como uma doença ocupacional desde que haja elementos para ligar o trabalho àqueles sintomas, né? Obviamente, assim, o que eu quero dizer, na verdade, é que eu posso desenvolver depressão, ansiedade, outros sintomas parecidos com o burnout fora do trabalho, não em relação a ele. Mas há uma presunção de que alguns trabalhos em que você tem uma exaustão muito grande, em que você tem uma cobrança, ou até mesmo quando há a questão do ilícito trabalhista, o que é isso, né? A cobrança exagerada, né? A perseguição, ou isolamento do empregado ali de uma forma discriminatória, isso vai mexer com ele, tá? Então, ou pode desenvolver ali a doença em si, ou pode acentuar aquela doença que já existe. E aí o empregador, ele tem que, como eu falei para você, ver os seus programas de gerenciamento de riscos ocupacionais, dar uma supervisão em relação às leis trabalhistas para ver se está sendo cumprido, intervalo de almoço, para ver se tem no mínimo 11 horas entre uma jornada e outra de trabalho, porque tem aí a questão dos turnos exaustivos, né? Para ver se o funcionário realmente não está sob sobrecarga de acúmulo de trabalho, de desvio de funções, você sabe entender? Então, assim, na verdade a legislação ela procura a CLT, né? Ela procura e as outras leis correlatas, ver se aquele funcionário não está adoecendo pela disfunção ali da lei, né, pelo descumprimento da lei em relação do empregador para com o funcionário. Porque desde que ele cumpra ali todos os requisitos legais, obviamente pode acontecer sim de uma pessoa ou outra ali adoecer fora e aquilo ali se caracterizar no trabalho e não ser o burnout. Então, o que vai definir isso? Realmente o dia a dia, né? É aquele feedback que você vê em relação àquele funcionário que está assim, realmente às vezes submetido a situações que a gente colocou agora há pouco. Como eu falei, às vezes pode ser muito parecido e não ter nenhuma relação com o trabalho. Então tudo isso tem que fazer toda essa análise, como o senhor falou, né? Sim. Vamos falar daquele funcionário, um exemplo daquele funcionário que adoeceu, daquele funcionário que a empresa, o empregador não tomou as devidas providências, ele precisou se afastar. O que ele precisa para comprovar, no caso, e os benefícios previdenciários dele quanto empregado? Assim, a legislação ela coloca que quando há um acidente clássico de trabalho, tem que fazer a comunicação de acidente de trabalho, que seria o CAT. É uma espécie de documento que você faz para notificar de fato que aquilo é um acidente de trabalho. Sim. Por exemplo, eu caí aqui, né, nas minhas funções, né, então é um clássico acidente de trabalho porque foi dentro da empresa, você vai até ali o médico de trabalho e abre ali o CAT, pronto, está documentado e é o primeiro passo. Tá? Mas, em função, né, da empresa não tomou ali as precauções, de repente o funcionário adoeceu, né, e agora ele precisa resolver isso. A empresa precisa também resolver isso. Infelizmente, a maioria das situações, como está envolvendo uma doença ocupacional, os valores dessas causas, né, dessas indenizações, elas são muito altos. Então, geralmente vai para o Justiça do Trabalho resolver. Eu não digo que não haja a possibilidade de haver acordos, né? Porque, na verdade, é um incentivo aqui do TRT da 8ª Região, principalmente para que haja essa conciliação entre empregado e empregador. Sim. Então, mas fica muito relativo, então. É relativo, mas assim, se houve o adoecimento, cabe ao empregado fazer ali a reclamação, que nós chamamos de trabalhista, né, na Justiça do Trabalho, para que seja reconhecida aquela doença como doença ocupacional, e aí, né, passa por uma perícia ou não, dependendo ali das provas que você vai juntar no processo, para que ele possa receber uma indenização equivalente, para que possa se cuidar, né? E você falou do benefício previdenciário. Pois não, também tem, né? Eu tenho ali o benefício espécie 91, que é o benefício acidentário, que caso eu adoeça dentro do trabalho por causa das minhas funções, você fica afastado, né? E na volta, né, o trabalho você ainda tem uma estabilidade ali de até 12 meses. Então, tem toda uma regulamentação, tanto previdenciária como dentro das leis trabalhistas, que garantem essa estabilidade, né, para o funcionário. Obviamente, né, que eu deixo aqui um recado a todos, que os direitos eles são para os dois, para os empregados e para os empregadores. Exato. A quem vai socorrer aquilo depende de quem está obedecendo às leis. Então, na verdade, eu nessa minha vivência de 11 anos como advogado que milita na área trabalhista, eu vejo que a maioria das ações é quando realmente você perde a visão, né, perde a sensibilidade ali de alguém que está adoecendo dentro do trabalho, seja de burnout ou qualquer outra doença. Por quê?
Às vezes o funcionário se perde naquele dia a dia exaustivo, e nós sabemos como é que é isso, às vezes o tempo não dá para nada, e a empresa também se perde no número de funcionários ou ali nos seus programas de gerenciamento. Isso vai causar, né, um transtorno para os dois, porque para que a justiça, ou seja, o Estado resolva isso, é muito complicado, né? Quando você está com uma ação, né? Principalmente psicológica, né? O funcionário está ali, ansioso, depressivo, tem que entrar com uma ação, aquilo causa uma pressão. Então, o ideal é que hoje a gente fale da palavra prevenção. A prevenção é, sim, um caminho muito bom para que a gente evite essas situações. Para a gente finalizar, agora já deixa esse recado, que você já quase finalizou com essa mensagem, né? Que a prevenção ela é muito importante, o funcionário, né, com um estado de saúde bom, ele traz lucro para a empresa, ele consegue manter sua família, né, e também com certeza faz bem para a empresa e para o funcionário. Agora, finalize deixando aquela mensagem apenas de alerta aí, aos funcionários, aos empregadores também. A minha mensagem de alerta é para que todos nós possamos ter a atenção devida a essas situações. Porque a doença em si no ser humano, seja ela ocupacional ou não, ela é muito triste, é muito complicada, né? Todos nós já adoecemos, temos parentes que ficam doentes e aquilo nos causa uma aflição. Agora imagine você adoecer, como eu falei no começo dessa entrevista, por causa da sua função no trabalho. Então, na verdade, uma responsabilidade social, tanto das empresas, quanto dos funcionários, quanto da sociedade em si, que todos nós possamos cuidar para que nós possamos ter, por exemplo, aqui em Santarém, no estado do Pará, empresas, uma cidade rígida, né? O que quer dizer isso? Uma cidade que ela cuida dos seus. Então, como você mesmo falou, quanto mais eu tenho aqui funcionários trabalhando em empresas que estão bem de saúde, que conseguem produzir, essas pessoas também vão fazer o mercado circular de dinheiro, né? Então nós vamos ter uma economia aquecida. Uma cidade doente, uma cidade que adoece seus funcionários, ela está afadada a ser uma cidade que vai estar ali dentro de um atraso. E eu acho que ninguém, por exemplo, aqui nessa cidade, na Pérola do Tapajós, que é a nossa querida Santarém, gostaria de evoluir, né, ou de ter a nossa cidade paralisada por causa de falta de precaução, de eu olhar com empatia para o funcionário e o funcionário também não saber seus direitos. Então, por isso que eu falei, sociedade, vamos olhar pelos nossos, vamos olhar pelos funcionários, vamos olhar pelas empresas, porque todos são necessários. Não é aquela história de nós contra eles, na verdade são histórias de direitos, né? Os direitos são para serem colocados e também obedecidos, mas assim, eles são para uma proteção de ambas as partes, né? Viu, gente? Tá bem explicadinho, né? Você que estava com essas dúvidas, hoje você teve essa oportunidade de tirar todas elas. Doutor, muito obrigada por mais uma vez, né, atender o pedido da TV Impacto, esclarecendo aí, né, nossos seguidores, a sociedade de Santarém. Muito obrigada. Eu que agradeço, um grande abraço e espero pela próxima. Com certeza. Então é isso, gente. Deixe seu comentário, compartilhe essa matéria e até a próxima. Na Unidade da Mendonça, você encontra o conforto para fazer as suas compras com tranquilidade. E se você está vindo para o centro e não sabe onde deixar o carro, fica tranquilo, a Aspermix pensou nisso também. Nós oferecemos um estacionamento para você parar com segurança e praticidade. Céu despontarem, vão dizer. Vem para a Aspermix, uma loja bem localizada, com segurança e praticidade, praticamente no coração da cidade. Esperamos por você. O sereno e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. Chegou muita novidade pela Loyola Descartáveis, uma loja que vende de tudo de descartáveis. Vou mostrar pra vocês o que tem de novidade nessa loja, a Loyola Descartáveis, parceira da TV Impacto. E olha só, chegou muita novidade por aqui. Você que precisa aí de isopor, 3 litros, 7, 12, 17, vai até 170 litros. Você que está precisando aí, você que é boleiro, você que faz pudim, faz suas vendinhas, precisou, você vai encontrar na Loyola Descartáveis. Forminhas também, tem talheres, tem garrafa de 1 litro, olha só aqui. Tem também aqui de 200 ml para suco, para você ver suas vendas. Tem as taças da felicidade, tamanho pequeno, você trabalha com creme, né? Aquelas gostosuras, você vai encontrar tudo que você precisa em material descartáveis aqui na Loyola Descartáveis, na Avenida Fernando Guilherme.
Olha só a quantidade de material que tem por aqui, gente. Olha só isso. Tudo que você precisa está aqui. Não precisa bater perna. Isopor, olha só aqui, gente. Uma quantidade, uma variedade. Para marmitas, você que trabalha com vendas aí de marmita de comida, olha a quantidade. Não vai faltar mais no teu estoque. Vem conhecer aqui a Loyola Descartáveis.